Muito bem. Agora já gravando, então, oficialmente nós estamos começando os trabalhos da nossa disciplina, a GB 1659, ela chama Planejamento e Administração Rural. E vamos continuar agora nessa toada da epidemia. Pelo visto, antes do final do ano, ou seja, antes lá do nosso recesso para o Natal, não tem previsão e não deve acontecer o nosso retorno aos encontros presenciais. O que é uma pena, né? Porque eu acredito que todos nós preferíamos estar na sala de aula, interagindo, né? E aproveitando melhor esse momento para crescer e aprender juntos. Então, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos avançar um pouco, principalmente explicando o plano e deixando já alguma coisa encaminhada para vocês. Mas antes nós vamos ver alguns detalhes que vão facilitar aqui o andamento, né, a parte burocrática. Eu vinha dizendo antes de iniciar a gravação que eu pediria que todos que estão aqui presentes ou que ainda vão entrar, deem um oi ali no chat, né, que é uma forma de ficar registrado a presença de vocês na nossa aula virtual, na nossa reunião virtual, tá? Como é que isso funciona? É obrigatório participar de todas as aulas virtuais? Não, não é, até porque isso é inviável, né? Alguém poderia ligar um celular ou pedir para alguém abrir o equipamento em seu nome ou com o seu e-mail, e aí contaria a presença do mesmo jeito. Então, não é que seja obrigatório, tá, pessoal? O plano lá é bem claro, tá, pessoal? É a seguinte: quem desenvolver as atividades ganha presença nos dias relativos àquelas atividades, mesmo sem a participação total nas reuniões virtuais. Porém, esse acompanhamento que a gente vai fazer a cada semana vai facilitar justamente isso, né? O dia a dia, as etapas que nós vamos avançar dentro da disciplina, e para ter um certo controle da participação dos estudantes. Porque eu estava falando antes da gente começar a gravar, vai que lá no momento em que a atividade tem que ser apresentada, o aluno não apresenta a atividade, ou apresenta uma coisa diversa, e aí nós temos uma situação para resolver, né? Que é tipo, o cara não fez atividade ou não fez direito e também não participou de nenhuma reunião virtual. E aí como gerenciar uma situação dessa? Fica mais difícil. Então, a gente vocês vão perceber que a gente vai colocando as presenças no SIGA de quem está acompanhando as reuniões virtuais, porém, o aluno que faltou a reunião virtual, se ele lá, no momento da atividade, ele cumpriu o seu compromisso, ele resgata a presença também. Vocês estão entendendo? Então, essa parte das presenças, principalmente agora, claro, nesse período aí da atividade remota, tá? Tem uma outra coisa que eu percebi: alguns de vocês entraram automaticamente com o convite, né, que eu mandei. E alguns outros eu tive que conceder permissão agora quando vocês chegaram. Nesse sentido, eu pergunto se tem alguém entrando com um e-mail diferente daquele cadastrado no SIGA. Porque se tiver, eu vou pedir que você coloque o e-mail aí no chat, que eu vou acrescentar na lista de convidados da reunião do Meet, para que seja menor o número de acadêmicos para os quais a gente tem que dar aquela permissão para ingresso. Né? Porque no momento que a gente começar a apresentar, às vezes essa solicitação de entrada ela pode não ser atendida imediatamente, o aluno perder parte da apresentação, da participação ali. Tá? Então, se tiver alguém de vocês usando agora um outro e-mail, usando mais um outro e-mail que não seja aquele cadastrado no SIGA, eu gostaria que me informasse, que eu vou acrescentar na lista dos convidados.
Ainda falando sobre isso, duas coisinhas lá no Siga. Tem duas coisinhas no Siga que eu queria ver com vocês. Que é o seguinte, alguns de vocês, o e-mail, ele não tem nada a ver com o nome, né? E aí fica um pouquinho mais difícil de saber de quem se trata, né? Alguns casos até dá para descobrir ali, ó, o Cris do Bonja, né? Imagino quem seja, né? Mas tem outro que fica mais difícil. Vou ver algum exemplo aqui. Que aí não é o nome do aluno, né? Tergiversa bastante. Não é muitos casos aqui, acho que é poucos. Tem, por exemplo, o da Sara, PPGSF, o da Vitória é Marlene. Então, minha sugestão, não que seja obrigatório, tá? Mas é uma dica para ajudar vocês na vida acadêmica, na relação com as outras disciplinas, porque agora eu já sei quem são as pessoas desses e-mails, mas quem sabe não cadastra lá um e-mail com o seu nome, assim, que fique mais fácil de identificar. Fica uma sugestão. E a outra é uma sugestão um pouco mais, vamos dizer, forte, mais intensa, é para aqueles alunos que lá no SIGA, vocês têm um cadastrinho no SIGA, né? Metade de vocês, mais ou menos metade de vocês, alunos acadêmicos aqui da disciplina de administração, não tem lá uma foto, tá? Só um vulto preto, né? Não, é só uma sombra, não tem a foto. Aí a minha sugestão é que vocês atualizem isso ajuda, certo? Ajuda o professor a conhecer vocês, ajuda a identificar quando lá um aluno faltou um trabalho, até para o professor ir lá e solicitar ou entrar em contato para ver se está tendo algum problema. Né? Quando o professor sabe, consegue relacionar o nome com a imagem, com a figura, fica mais fácil para o professor. E dizer para vocês que agora, nesse período em que a gente está afastado, complica bastante a gente conhecer todos os estudantes, né? E talvez atender com uma certa particularidade, olhando a necessidade que um ou outro pode ter em especial, se a gente não conhece o estudante, tá? E tem uns que botaram a foto de uma paisagem lá, o Eduardo, por exemplo, é uma paisagem. Então, minha sugestão e isso já vale aí para a vida acadêmica de vocês, né? Ou seja, vocês vão montar currículo e tudo, então coloca lá a imagem, né? Por exemplo, a Nayara aqui tem a foto dela na formatura, mas lá no SIGA não tem foto, se eu não me engano. Então, minha sugestão, vocês ajeitem isso daí. Tá bom? Antes da gente começar, então, a falar do nosso plano, alguém gostaria desse momento se manifestar, colocar alguma opinião, alguma fala? Se não, vamos seguir. Cheguei, o que eu perdi? Não, Juliano, só ver se o e-mail que está no SIGA é o que você usa aqui, por exemplo. Por que alguns alunos eu tive que conceder permissão e outros entraram automaticamente? Alguns clicaram pelo convite, foi isso? E outros só abriram o link. Deve ser isso, né? Porém, vou repetir aqui, se alguém está usando um e-mail diferente daquele que eu usei para fazer o convite, coloca o e-mail no chat, aí que fica gravado, e depois eu acrescento ele na lista. Ok? Nós estamos com 12 participantes, então, aí. 12 acadêmicos de 40. Que problemão, gente. Como é que nós vamos tocar a disciplina desse jeito? Eu não consigo me imaginar aqui, certo? Mas, claro, nós vamos seguir o que está programado, porém, nessa nova etapa de atividades remotas, todos nós estamos um pouco mais experientes, um pouco mais calibrados para conduzir isso, diferentemente do semestre anterior, onde a gente começou, né, estava tudo normal, era a vida normal, e aí chegou a epidemia e aí tivemos que improvisar, né, cada um fez o que foi possível,
E aí houve muitas concessões também, certo? Agora, o processo vai ser um pouquinho mais aperfeiçoado, né? Não diria profissional ainda, mas um pouco mais aperfeiçoado. Significa que não vai ter muito como, sei lá, tocar de barriga, né, o trabalho, tá? A participação vai ter que ser um pouco mais efetiva. Então, bom, vamos ver como que reage, né? Que notícia nós vamos ter em relação aos que não chegam hoje. Vamos esperar que a partir da semana que vem, então, estejam aí. Ah, Vladimir, acredito que a baixa participação de hoje resulta do horário de início. 8 horas está muito cedo. É isso, pessoal. Vocês podem abrir o microfone e vamos, então, já que você colocou esse assunto, Vladimir, vamos conversar sobre isso. Porque a nossa disciplina é de 4 horas, né? 4 créditos, vamos dizer assim. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente começaria às 8 e iria até às 11h30, um negócio mais ou menos assim, né? Mas E a claro, aula, a gente sabe que... Fala aí, Vladimir. mas as aulas vão durar esse tempo todo, as aulas virtuais? Não, não. É justo isso que nós vamos falar. Por isso que eu disse, nós vamos falar de forma bem franca, bem aberta. Vocês podem abrir o microfone, se expressar a qualquer momento, tá? Nós não temos uma receita pronta e nós queremos crescer juntos, né? Nesses nossos encontros das sextas-feiras daqui até o final do ano e depois, no ano que vem, de preferência, presencialmente, no que ficar ainda, tá? É óbvio que não tem como, né? Não tem como render um encontro virtual de, sei lá, 3, 4 horas, como se fosse na sala de aula. Eu coloquei lá das 8 às 10, mas eu sei que nem 2 horas é rentável, é produtivo. Não é produtivo. Tanto é que vocês vão ver, quando eu apresentar o plano, que eu bolei alguma coisa alternativa para nós. Tá? E claro que ainda ele é totalmente aberto para ajustes que eu vou construir com a ajuda e a participação de vocês, tá? Então, por que eu coloquei 8 hoje, tá? Claro que eu estava propenso também, nem eu estou acostumado agora a estar acordado todos os dias às 7 horas, certo? Acho que hoje, essa semana, foi o único dia que eu levantei às 6 horas, tá? Mas, como a disciplina oficialmente está lá para as 8 horas da sexta-feira, eu, pelo menos para o primeiro dia, eu digo, vou colocar as 8 horas lá, uma previsão de 8 às 10, mas a gente sabe que não vai durar 2 horas, não tem como a gente ter produtividade, né, para ser repetitivo, ficar 2 horas aqui, não tem como. E isso vai ficar gravado, depois eu coloco lá no YouTube, no Siga, mas isso eu já tinha dito para a Dayana lá na economia antes de eu começar a gravar as aulas. Eu digo, olha, eu não sou muito fã dessa questão da gravação, mas a gente está fazendo, claro, nossa obrigação, porque, cara, se a pessoa já não participa do nosso encontro aqui online, imagina você tirar tempo depois para assistir um tape, um vídeo. Gente, um vídeo de 5 minutos no YouTube, a gente já fica ali pensando se vai assistir ou não, fica correndo ele para tentar achar o ponto que nos interessa. Imagina ter um vídeo de 2 horas, ninguém vai olhar. Tá? Isso eu posso falar de cadeira, porque agora eu já gravei muitas aulas, certo? De um pouco lá na economia e muitas ali na parte de defesa vegetal, que eu tenho com curso técnico, com 5 turmas no curso técnico, e a gente já calibrou um pouco, já sabe como é que funcionam as coisas, tá? Então, já que o Vladimir levantou essa questão, nós, se vocês estiverem de acordo, a gente pode fazer um ajuste no horário, né? Não precisa começar às 8, porque a ideia é que vai durar entre 1 hora e 1 hora e meia cada encontro, tá? Também, assim, menos que 1 hora não vai ser, tá, pessoal? Mesmo que a participação seja pequena, eu vou fazer aqui a minha parte e depois vamos ver como que os acadêmicos respondem em relação a aquilo que vai ser cobrado também, porque nós vamos ter que produzir, vamos ter que ter resultado, tá?
É, pode ser às 8, pelo menos levanto cedo. Mas a gente tem que render, né, o dia. Eu não sei, eu estou por vocês. Se vocês quisessem começar às 8h30, por exemplo, ou 9 horas, colocaria. A gente iria das 9 até umas 9h30, aliás, 9, iria das 9, se começar às 9, a gente iria até umas 10, 10h15, 10h30, conforme o dia, certo? Quem sabe vocês colocam a opinião de vocês aí? Acharia pior quebrar amanhã, Rodrigo, tá? Então, e o Juliano também acha melhor começar às 8. E aí, pessoal? O pessoal tá aqui, ó. José Guilherme às 8, Antônio Zatiti às 8. Então, pessoal, nem iria até às 11, né? Se começasse às 9, né? Mas, como eu disse, uma hora, talvez às vezes passar uns minutinhos, 15 minutos, no máximo 30, daquela uma hora que seria o padrão para a gente trabalhar. Tá. Porém, eu estou vendo aqui que dos que se manifestaram, a maioria ainda prefere que a gente comece realmente 8. Vamos lá. E tem um meio termo agora, 8h30. Que tal, então, 8h30, pessoal? Que ficaria um meio termo. Isso, aí todos cedem. Beleza. Então, tá batido o martelo, tá, pessoal? 8h30 fica um meio termo, tá? Não é o ideal para quem queria às 8, mas também já dá um tempinho, né, para quem precisa se preparar melhor, precisa acordar. Eu sou uma dessas pessoas, para mim é muito difícil estar acordado cedo, ainda mais agora que a gente acostumou, né? Quase todas as nossas reuniões são à tarde, as minhas aulas, a maioria delas são à tarde, a que a gente tinha em economia ainda era às 10 da manhã, então era também, não tinha aquela obrigação de acordar cedo. Da pós-graduação é de noite, então ficamos assim, tá, pessoal? Então, depois eu vou mudar para as 8h30 o convite lá, a programação lá no do Google Meet. Legal, tá? Então, batido o martelo, 8h30, depois vocês... Então, semana que vem a gente já começa às 8h30, e depois vocês, por favor, comuniquem, né, os colegas, quem tiver uma proximidade com algum colega ou outro aí né, porque vocês não formam uma turma única, vocês são de vários semestres, mas ajudem a divulgar. Claro que eu vou oficialmente fazer essa comunicação no SIGA, mas às vezes alguns não leem o que está no SIGA, e fica mais fácil essa comunicação entre vocês. Às vezes os alunos me perguntam também aí no e-mail ou no Zap. Bom, então, dito isso, combinado isso, nós vamos falar do nosso plano, o plano que está lá no SIGA, apresentar para vocês o que a gente elaborou, para essa disciplina, o que a gente adaptou, como nós adaptamos a disciplina para ela começar desta forma, né, à distância, nesses nossos encontros até dezembro, ok? Então, eu vou projetar aqui o plano, para explicar o plano que vocês sabem já está lá no SIGA, né, talvez tenham dado uma olhadinha lá, e eu vou agora explicar porque tem algumas coisas que estão um pouco subentendidas, né? E tem coisas que eu quero combinar com vocês também, tá? Então, por favor, fiquem aí, não desistam. Ó, agora parece que alguém pediu permissão. Isso, o Juliano. O Juliano caiu e voltou. Então, vou tentar de novo. Então, pessoal, quando eu coloco essa tela cheia, ela é uma tela cheia para mim. A minha cadeira está instalando aqui, tem algum problema. Daqui a pouco eu caio no chão. Ela fica tela cheia para mim. Então, nesse momento, eu vou precisar que vocês se comuniquem pelo microfone, tá? Porque eu não vou ver o chat. Agora, nesse momento, eu não estou vendo o chat, tá? Então, o que vocês falarem no chat agora,
prefiro que vocês podem colocar lá, mas falem no microfone também, ou então um porta-voz reproduz o que um colega comentou. Bom, está aparecendo aí o início do plano na tela para vocês? Está aparecendo. Sim, professor, está aparecendo. Legal, então vamos dar uma discutida aí. Então, o plano se refere a esse período aqui, né, que começou na terça-feira, porque segunda foi feriado, porém nossa primeira aula aqui é na sexta, e vai até a sexta-feira, dia 18 de dezembro, então é uma sexta-feira, ou seja, o último dia do período de atividades remotas também é um dia de atividade da nossa disciplina. Tá? O código da disciplina é 1659, ela está com o nome antigo ainda, né? No novo currículo ela mudou um pouquinho, tá? Mas nesse momento a gente não pode mudar o nome da disciplina. Eu mudei informalmente, vocês viram que no convite do Meet, eu coloquei só administração rural, porque esse vai ser o nome da disciplina, tá? Mas no currículo de vocês consta como planejamento e administração rural. Aí a gente já percebe que quando o currículo foi montado pela primeira vez, não teve a participação de um administrador ou de alguém com conhecimentos em administração, né? Porque a gente vai entender isso depois com o tempo. O planejamento é uma etapa, é uma função importante dentro da administração, é uma função administrativa. Então, quando você fala administração, obviamente ela contempla o planejamento, porque não existe administração sem planejamento. Então, não haveria necessidade dela estar ali redundante no nome da disciplina, né? Planejamento e administração, porque não se faz administração sem planejamento, e a gente vai falar sobre isso hoje. Tá? Então, a nossa disciplina é de 60 horas, um pouquinho mais da metade, a metade, um pouquinho mais, é o período das atividades remotas, né? É o quanto que as atividades remotas vão englobar. Então, metade da disciplina, um pouco mais que a metade, vai estar envolvendo vai ser atendido por essas atividades remotas. Vamos ver se a gente consegue fazer, tá, pessoal? Vamos ver se a gente consegue. Então, tem meus contatos aí, o e-mail e o telefone do WhatsApp, né? Telefone, pode ligar também, mas é mais fácil pelo WhatsApp, né? Pelas mensagens. Eu coloquei no plano lá embaixo depois, que pode contatar, tá lá nos dias da semana e no horário comercial. Mas a gente não fica limitado a isso, tá? Eu procuro responder, vocês podem mandar mensagem, de noite, final de semana, mas como regra de convivência, sabe que a mensagem não vai ser respondida de imediato, né? Às vezes, sim, às vezes você está ali com o celular na mão e pronto para responder qualquer coisa. E às vezes você está envolvido em outra atividade, outro compromisso, então a resposta pode demorar um pouco, tá, pessoal? Então, mas não precisa ficar só naqueles horários que estão colocados no plano. A gente colocou no plano porque tem uma exigência e uma recomendação da gestão do UFC, né, que coloque lá nos horários de trabalho e tal, que é para não ter problema depois até de problemas funcionais, né, com alguém pedindo, por exemplo, hora extra ou coisa do tipo, tá? Então, no plano, no papel, está tudo certinho lá, o horário comercial, mas a gente não se limita a atender no horário comercial, pode ser qualquer horário, salvo essas ressalvas aí que eu fiz, né, de que também não vai ser respondido na hora às vezes. E seria bom, às vezes quando a pessoa entra em contato, se identificar. Ô, Kraus, aqui é o fulano tal, né, eu faço a disciplina de administração. Ajuda, tá? Porque eu já confundi alunos, né, tinha aluno, inclusive aluno que agora está matriculado também aí na administração. Manda um e-mail, aqui é fulano, né? Queria saber como é que eu faço as atividades que eu perdi. E aí, tudo bem, disse seu nome,
né? Mas, gente, no curso técnico, eu tenho 170 alunos, eu não conheço todos eles, tá? E aí, tipo, Gabriel tem uns 10, Letícia tem 10, né? Então, me ajudem, né, dizendo quem é e se referindo a qual é o assunto, né? Não fiz nenhuma atividade, dá tempo de fazer ainda? Digo, tá, dá, mas, né? Aí vou descobrir quem é a pessoa. No curso técnico aí ainda complica porque eles não me dizem qual é a turma, né? Eu tenho que olhar a lista de turma por turma para achar a pessoa. Aqui na agronomia fica mais fácil porque eu estou só com essa disciplina, tá? Mas é bom quando mandar uma mensagem se identificar. Até porque às vezes lá no, no WhatsApp a foto também não tem foto, né? Uma outra coisa lá que tem uma paisagem. Bom, o que nós vamos fazer é isso, esses nossos encontros, então, a partir da semana que vem, às 8h30, né? Sempre esse mesmo, a gente vai tentar usar sempre esse mesmo link, a não ser que o Google mude a sua política, a gente vai continuar usando esse mesmo link, tá? Nós vamos usar esse recurso aqui do Google Meet para os nossos encontros, que vão ser gravados, sempre de forma bem democrática, bem aberta, vocês podem interromper, falar a qualquer momento, né, sobre o assunto que a gente estiver tratando, mas se for uma urgência de um outro assunto, pode falar também, tá? Não tem ruim, não tem problema. Esses vídeos depois eu vou colocar lá no Siga, né? Mais é para cumprir tabela, porque como eu comentei com vocês, não acredito que vai ter alguém para assistir esses vídeos, mas vão estar lá os vídeos no tópico próprio de cada dia, tá? E os atendimentos a gente já conversou, né? Então vamos falar lá do conteúdo. Eu não estou mostrando aqui o plano de ensino todo, tá? Então eu tirei do ementário do plano do PPC da agronomia, então tá tirado lá do PPC da agronomia a unidade 1, certo? Então nesse momento eu vou falar para vocês da unidade 1, que envolve aí essa carga de 16 aulas. A unidade 1 são noções gerais de administração. Seria praticamente um resumo da faculdade de administração. Tá? Um curso de administração tem 4 anos de duração, 4 anos e meio. Eu não sei se algum de vocês, me diga aí, algum de vocês é formado em administração, pessoal? Que tem pessoal formado em outras faculdades e decidiu fazer mais uma graduação, mais uma formação e escolheu, muito bem escolhido, aí a agronomia, a engenharia agronômica. Nós, no ano passado, eu tinha o Christian, que é administrador formado, ele fez a disciplina com a gente, então aumenta mais o nosso compromisso, né? Vejam, num pedaço da disciplina, não é toda ela, é basicamente tentar passar tudo né, um resumo do que que são os conhecimentos acumulados pela humanidade em administração. Tá? Então, é um desafio para nós, tá? Então, essa unidade está dividida em conceitos gerais de administração, depois a divisão das áreas dentro de uma empresa, depois discutir as funções administrativas, que de acordo com as teorias mais modernas são 4 funções, onde a primeira delas, né, a primeira que aparece, ou por onde começa o processo administrativo, é o planejamento. Então, a gente vai estudar o planejamento, a organização, a direção e o controle, que são as 4 funções administrativas. Nós vamos cansar de estudar esses termos, esses conceitos, e ver a aplicação na prática das técnicas administrativas. E também vamos falar ali dos níveis de decisão dentro de organizações, dentro de empresas. Basicamente, nesses 4 pontos, nós vamos estar, como eu falei para vocês, abordando aí um resumo da formação em administração. Vamos lá. Depois vem a segunda parte. Quem sabe, então, eu vou explicar para vocês como, antes de falar do conteúdo da unidade 2, eu vou explicar para vocês como que vai ser a avaliação
desta unidade aqui. Tudo bem? Eu vou pular no plano agora para a avaliação desta unidade 1. Tá? Para depois não voltar. Então, a avaliação 1, ela está previsto fazer uma prova online. Tá? E, conteúdos da unidade 1. Uma apresentação hoje, dia 16 de outubro, e a avaliação online seria lá na véspera do Natal, dia 18 de dezembro. Então, nesse dia, a gente faria uma prova online sobre os conteúdos trabalhados ali. Ou seja, o que a gente vai trabalhar de hoje até uma semana antes, até o dia 11, né? E aí faria a prova dia 18. Qual é a novidade que eu tenho? Vocês estão aí ainda, né? Qual é a novidade que eu tenho nesse sentido para vocês? Eu tenho uma proposta para vocês aqui. Eu sei que alguns alunos vão fazer a prova, mas eu tenho uma proposta de talvez não fazer essa prova. Tá? Uma proposta bem, vamos dizer assim, eu diria interessante. Se eu estivesse no lugar de vocês, do outro lado aí da tela, eu diria, olha, me parece interessante essa proposta do professor. Então, eu vou explicá-la para vocês agora, e aí a gente abre a discussão, tá? A minha proposta, e eu já deixei um link lá e eu vou interromper esse compartilhamento aqui, depois eu volto, eu deixei um link já no Siga, já deixei um link no Siga, de um curso online, promovido pela ENAP. ENAP, eu não sei se você sabe, mas quem tem um pouco mais de experiência aí talvez já tenha ouvido falar, a Escola Nacional de Administração Pública. É um órgão muito conceituado a nível de Brasil, certo? Onde os gestores, tanto públicos como privados, são treinados para administrar, para gerenciar as grandes organizações do país, principalmente aquelas públicas. Não sei se já ouviram falar na ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. É uma instituição bastante conceituada. Eu vou apresentar para vocês. Eu vou abrir aqui. Vou ligar a apresentação de novo. Vocês estão aí ainda, né? Eu nunca vou me acostumar com esse negócio. Bom dia. Bom dia, Isabel chegou. Bem-vinda, Isabel. Dá um oi ali, né, Isabel, no chat, tá? Para eu guardar a tua presença. E quem chegou depois também, tá? Está aparecendo uma página aí, onde em cima tem o código, um símbolo da ENAP. Estou passando o mouse aqui. Já está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo aqui. Obrigado, Juliano. Não, Murilo, né? Tem que conhecer vocês pela voz metalizada. Juliano mesmo. Tá. Então, pessoal, a ENAP e os outros, e várias outras instituições públicas, recentemente foram agrupadas. Houve uma iniciativa do governo que foi de agrupar todas as instituições que oferecem treinamentos, cursos governamentais, ou seja, oficiais. Vocês ficam na página da escolavirtual.gov.br. E foi essa grande plataforma que foi criada. É chamada Escola de Governo, a EVG, Escola de Governo, Escola Virtual do Governo, certo? Ela é a Escola Virtual do Governo Federal. Ela reúne todas as instituições que fornecem treinamentos, treinamentos tanto presenciais como online. E nesse momento, claro, a maior parte dos treinamentos estão sendo online, certo? E esse curso em especial, tá, o curso 107, essa página que está aqui aparecendo para vocês, eu já coloquei o link no Siga, certo? Esse curso aqui chama
Planejamento Estratégico para Organizações Públicas, tá? Então, é um curso de planejamento estratégico que a ENAP oferece, tá? Primeiro parênteses, fala que é para organizações públicas. Eu já fiz esse curso, muitos alunos acadêmicos aqui já fizeram também por sugestão, orientação minha, tá? Apesar de aparecer ali para organizações públicas, quando a gente vai olhar a ementa do curso, a gente vai ver que só o último capítulo lá faz uma referência mais específica para órgãos governamentais. Mas o curso como um todo é o curso de planejamento estratégico. Ele é o mesmo e ele vale para qualquer tipo de organização. Vale para organizações públicas, para empresas do governo, para autarquias, vale para cooperativas e vale para empresas privadas também. É o mesmo treinamento, só lá no final ele tem um capítulozinho onde ele faz algumas referências específicas para órgãos públicos. O que eu quero dizer com isso? Que esse curso não é só para órgãos públicos. Ele é um curso de planejamento estratégico de maneira geral. Tá, e qual a utilidade disso, professor? Gente, eu diria assim, ó, um profissional hoje tem que ter conhecimento de planejamento estratégico, porque vocês vão fazer parte de organizações, tá? Seja uma empresa, a empresa, por menor que seja, uma empresa pequena, tem planejamento estratégico, certo? As grandes empresas, é obrigação, todas elas têm, todas as empresas têm planejamento estratégico. Para vocês terem uma ideia, assim, uma empresa média para grande tem planejamento estratégico, com certeza. Às vezes, uma pequena empresa faz um planejamento mais superficial, mais meia-boca, mais improvisado, faz também, mas às vezes incompleto, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, todas as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, todas elas têm planejamento estratégico. Todos os órgãos públicos têm planejamento estratégico, porque é uma obrigação pela lei, certo? Então, por que é importante vocês... por que eu acho importante vocês terem esse conhecimento e, quem sabe, terem até um certificado nessa área? Porque quando vocês fizerem parte de uma instituição, se já não fazem, certamente vai ter momentos em que vocês vão ser instados, vão ser provocados a participarem do planejamento estratégico. Seja atuando no operacional, às vezes lá na ponta da empresa, como vendedor, como gerente de lavoura, ou coisa que seja, mas também visualizando uma possibilidade de crescimento dentro da empresa, certo? Você só vai poder crescer dentro da instituição, dentro da organização onde você está trabalhando, se tu tiver conhecimento, condições de trabalhar na gestão, na administração, portanto, no planejamento dessa organização. Ninguém vai te elevar lá para ser um gerente de setor ou um diretor de departamento se tu for totalmente alheio, avesso, ou não souber nada sobre a administração. E, nesse caso, sobre administração estratégica, sobre planejamento estratégico. O estratégico aí, ele tem um significado, tá? Ele não é só uma palavra de enfeite, não é tipo a gente colocar o gourmet nas comidas, ou chamar qualquer coisa diferente de quântico, né? Dizer, instalei um carburador quântico no meu carro, né? Ele não é um enfeite aí. O planejamento estratégico, o estratégico quer dizer que ele é no mais alto nível da empresa. A empresa, no seu maior grau, ela está no grau estratégico. Aquele grau para médio e longo prazo de existência da empresa. É um planejamento, vocês vão aprender, dependendo, claro, do ambiente, da área comercial, da área de mercado que a empresa trabalha, mas em média para 5 anos. Por exemplo, o Instituto Federal tem que fazer o planejamento para cada 5 anos. Tem, em outras áreas, o planejamento pode ser mais alongado. Por exemplo, se for uma empresa rural, pode ser um planejamento para 8, 10 anos. E se for empresas com um ambiente muito dinâmico, tem que ser um período menor do que 5 anos. Bom, e tudo isso vocês vão aprender se fizerem esse curso.
certo? E é aí onde está entrando a minha proposta para vocês, ó. O curso está aqui, ó. Ele é oferecido pelo Ministério da Economia, tá? Certificado pela ENAP, então é uma coisa totalmente oficial, certo? Do mais alto escalão do governo brasileiro. Ele tem uma carga horária tranquila, né, de 40 horas, e no momento em que tu começa o curso, tu tem que terminar ele em até 50 dias, que encaixa certinho aqui com a proposta que eu estou fazendo para vocês, porque em 50 dias a gente está bem pertinho lá a gente já está em dezembro, né, pertinho do fim desse período de atividade remota. Tá? O público-alvo diz aqui que são agentes públicos que atuem na área de planejamento organizacional. No entanto, o curso é aberto para qualquer interessado, tá? E esse qualquer interessado somos nós, eu e vocês, certo? E veja, mesmo que tu não esteja atuando, vou repetir aqui, que você não esteja atuando na administração da organização, da empresa onde você está, se tu tiver esse conhecimento, e aqui esse curso também, ele produz um certificado, isso melhora o teu currículo e te coloca em condições também de subir degraus dentro da organização. Vocês estão entendendo? Então, aqui, vocês vão estar... Por isso que eu acho que é uma proposta irrecusável, porque vocês vão estar matando 2 coelhos com uma paulada. Né? Você vai estar cumprindo aqui requisitos da disciplina de administração, mas vão estar incrementando o seu conhecimento e o seu currículo para a vida de vocês. Tá? Porque aí você tem um certificado. Tá? E o conteúdo programático é aquilo que eu falei para vocês. Ele é basicamente o conhecimento mais atual que se tem na área de planejamento estratégico, com todas as técnicas, conceitos. E o último capítulo aqui, ó, só a parte 6.1, é que ele é mais voltado para ações governamentais, ações de órgãos públicos. Tá? Mas todo o resto do curso, ele vale exatamente igual para qualquer tipo de empresa, seja uma ONG sem fins lucrativos, seja uma cooperativa, uma associação de produtores, ou uma empresa, sim, com fins lucrativos. Tá? Então, qual a minha proposta? É que vocês, a partir desse momento de start que eu estou tendo aqui com vocês peguem esse link, vocês se cadastrem na escola de governo, vocês entram aqui, façam o cadastro de vocês, se inscrevem nesse curso e façam o curso, tá? E aí, como é que vai funcionar? Quem fizer o curso não vai precisar fazer aquela prova do dia 18 de dezembro. Até o dia 18, o aluno me manda o certificado. Me manda o certificado desse curso, que vocês vão fazendo, né, nos momentos em que vocês tiverem a disponibilidade, de noite, final de semana, quando vocês estiverem um pouco mais dispostos para fazer. Vocês têm que tirar uma nota lá para aprovação. Eu não tenho certeza se é 60% ou 70%, e a nota que tiver no certificado é a nota que eu vou internalizar aqui na disciplina. Eu tenho que fazer uma ressalva para vocês. Esse curso, como ele é online... Isso, o Vladimir está perguntando, esse curso pode cadastrar 120 horas extras? Isso. Veja, não é 2 coelhos com uma paulada, já achou um terceiro coelho com uma única paulada. Pode sim, tá, pessoal? Porque eu não estou, apesar de estar ficando gravado aqui, não vai estar registrado lá que vocês fizeram o curso e ele valeu no lugar da prova. Eu vou colocar a nota lá como se vocês tivessem feito a prova, tá? Então, além do conhecimento, do incremento no currículo, da preparação de vocês para quando estiverem nas organizações, atuando, poderem crescer dentro da organização por terem conhecimento em planejamento estratégico, também pode usar aqui nas horas extras. Nas horas extras que o curso exige. Como o Vladimir ali lembrou. Sim, Vladimir, pode usar.
Só que ele tem ali aquela carga horária, né? Que eu mostrei para vocês, né? Não vai cobrir tudo, vai cobrir 40 horas, o que já é bom, já é um passo andado, né? Já é uma mão na roda, eu diria. Tudo bem, Isabel. Calma, né? Pode fazer, tá? Tá? Calma, não precisa ser tudo agora. Eu vou trocar de cadeira, pessoal. Nunca vi isso aqui, ó. Minha cadeira não aguentou a epidemia, tá? Vou pegar aqui um mochinho. E vamos adiante, tá? Então, ali, ó. Alguém é contra a minha proposta? Agora é o momento de vocês se manifestarem aí. É muito difícil, né? Porque esse é um tipo de proposta que é só vantagens. A única ressalva que eu quero fazer é o seguinte, pessoal. Como o curso é à distância, se alguém quiser, assim, tipo, se enganar, né? Fraudar, dizer, ó, porque vocês vão fazer as avaliações que tem ali dentro de cada capítulo, e como é um curso à distância, ele permite que alguém que mesmo não tenha lido tudo, que não tenha assistido os vídeos, é um material bastante rico, muito interessante, mas quem quiser pular etapas, talvez consiga também a aprovação lá no curso, né? Porque dá para fazer a prova com a apostila aberta, por exemplo, aí o cara vai procurando ali, usa o procurador. Eu não devia estar falando isso, mas vocês não são bobos, vocês sabem, né? Que tem como fazer. E aí, às vezes, o cara consegue passar no curso assim, nas coxas, né? Sem ter feito, sem ter levado a sério. E nesse caso, vai me mostrar o certificado, vai ter o certificado e tudo bem, a boiada vai passar. Porém, o maior prejudicado vai ser a própria pessoa que fez isso, porque ela não vai estar me enganando, né? E nem enganando, vamos dizer, os chefes, os diretores da organização onde a pessoa vai trabalhar. Porque vai faltar conteúdo para essa pessoa. No momento que ela for exposta, né, à exigência do trabalho, à exigência do mercado, vai faltar, porque ela pulou etapas, né? Não leu o material, não assistiu o vídeo, não levou a sério o curso. E aí, esse problema, às vezes, aparece mais lá na frente, tá? Então, o meu pedido e a minha sugestão para vocês é, façam, mas tentem fazer assim, ó, não como uma cobrança da disciplina, o professor está lá cobrando, não, tentem fazer isso como um elemento do crescimento pessoal de vocês, como crescimento profissional de vocês. Vocês vão estar investindo em vocês fazendo esse curso. E o melhor de tudo, né, eu nem cheguei a comentar, mas ele é gratuito, tá? Como ele é uma plataforma do governo, vocês não vão ter nenhum custo com esse curso. Tá? Também porque se tivesse, a gente já teria. Dá para fazer sim, dá para fazer 2 horas por semana, vai levar, dá para fazer. Tá? Tem alguns vídeos lá que tem que assistir, seria bem interessante assistir, porque eles complementam o conteúdo, a leitura, em alguns momentos ela é um pouco mais pesada, às vezes tem que ler 2 vezes o mesmo texto para compreender, mas, gente, não tem outro jeito de aprender e de crescer, certo? Tem que se esforçar e tem que ter suor, né? Tem que ter dedicação e tem que ter dificuldade, porque se tiver só facilidade, a gente não cresce, né? Não tem como crescer e evoluir só com mordomias e só com moleza, né? Eu sempre lembro os estudantes, né? A gente não quer acordar cedo, não quer ler tanto, ou quer uma prova mais fácil, ou esse trabalho está muito difícil, ou isso e aquilo. Sim, eu entendo. Cada um, né, vai. O Juliano está com atividade na agricultura. Cada um vai fazer dentro do seu horário, mas sempre tem como achar um espacinho para fazer, né, para investir em si mesmo, né? Até porque eu costumo lembrar os estudantes daquela imagem dos seres humanos do filme Wall-E, né? O Wall-E, sei lá, aquele robozinho, né? Quem é que lembra? Eu não vou botar a imagem agora para não tirar tempo da gente. Mas vocês viram, né, aquele filme, né? Já vejo a dúvida aí. Mas naquele filme, o ser humano fica sentado num sofazão reclinável, né? Com uma tela widescreen na frente, para ele ficar olhando lá os filmes, os Netflix dele, e ele tem um copão de milkshake na mão. Vida boa, beleza. E aí o trabalho dele é olhar o filme e tomar aquele milkshake.
E aí, quando acaba o milkshake, o que acontece? Vem um robô, tira o milkshake dele e dá um outro milkshake cheio para ele. E aí a vida continua, né? E aí, o ser humano vai desenvolver, vai crescer, vai fortalecer dessa maneira? Não, né? No filme eles fazem essa sátira. O cara, quando ele cai daquele sofá, ele chegou num ponto que ele encurtou os braços e as pernas, que ele nem consegue mais subir no sofá. Se ele vai se coçar, vai se mexer naquele sofazão, ele cai e ele não consegue mais voltar. E tem que vir os robôs e levantar a pessoa e botar ela de volta sentada naquele sofá. Né? Alguém, por acaso, quer isso para a sua vida? Conheço gente assim. Tá. Vamos lá, vamos para as dúvidas. Quem é que tinha dúvida? Isabel? Qual era a dúvida lá? Conta para nós, Isabel, qual era a dúvida? Qual é a motivação da realização do curso? Aí tem duas opções. Tem a aquisição de conhecimento e evolução funcional. E solicitação da chefia, mas isso aí eu acho que não. Tem duas. Seria... Vou botar qualquer uma delas. Se tu me considerar a chefia, pode estar lá que foi a chefia que me pediu, tá? Mas isso não vai fazer diferença, tá? Pode ser qualquer uma delas, tá bom? Beleza. Valeu. Oi, Sara, bom dia, seja bem-vindo. Sara, você olha lá depois no Siga, o que a gente está propondo é o seguinte, a gente está marcando prova, tá? Porque o negócio é fazer prova. Como você veio de uma prova de recuperação, a gente já sabe que o negócio na faculdade é fazer prova, né? E aí, tem uma prova dia 18 de dezembro, e eu estou propondo para o pessoal aqui, no lugar de fazer a prova, fazer um curso online. Tá? Esse curso tem o link lá no Siga, é um curso de planejamento estratégico promovido pela ENAP, né, que é um órgão do governo federal. Tá? Então, quem fizer esse curso e me entregar o certificado, a nota que tiver no certificado é a nota que eu vou colocar no Siga. E quem não fizer o curso, por qualquer motivo que seja, dia 18 vai ter uma provinha esperando ele. Aí a prova vai ser, como eu imagino que sejam menos pessoas, né, muitos vão fazer o curso, então, essa prova eu vou poder fazer, finalmente, mais particularizada. Vai ser uma prova oral, né? Nós vamos fazer aqui, cada aluno, uns 10, 15 minutos, e a gente faz a prova sobre os conteúdos que a gente vai trabalhar nessas semanas até lá, tá? Isso. Vai ser bem legal fazer o curso, tá? E aí... foi uma iniciativa do governo de juntar todas as plataformas, tá bem legal, é gratuito e vale a pena. E tem outros cursos, quem sabe depois vocês não se animam, né, para ir fazendo outros cursos e acrescentando isso também no currículo de vocês, tá? Por que a gente colocou a questão do curso? Agora quase que era uma obrigação, né? Porque a gente vai tá aí fazendo esses encontros à distância, e como vocês sabem, né, eu sou agrônomo, eu não sou administrador, o pouco que eu vou poder contribuir aí, pouco, né, explicando por que eu acabei assumindo essas disciplinas nessa área de administração, um dos motivos é que eu tenho um curso técnico relacionado à área, né, porque eu não sou técnico agrícola, técnico em contabilidade, e depois, pela experiência, pelos cursos que eu fiz e acumulei no tempo que eu estive junto à administração da instituição, né? Eu fiz parte dos colegiados, desde 2010, eu fiz parte do Conselho Superior do Instituto, depois, você sabe, eu fui por 4 anos também diretor da instituição, do campus aqui, na verdade, os 2 campos, né? Quando os 2 campos estavam vinculados, tanto Sombrio como Santa Rosa, era um campo só com 2 unidades. Então, teve um momento em que, por força, né, por obrigação do serviço, eu tive que aprender muita coisa. E acabei, depois, quando os professores de administração saíram do curso, essas disciplinas ficaram sem atendimento e eu me dispus a trabalhar e acabei ficando, né, com um pouco de experiência, né, que a gente desenvolveu, e agora com mais tempo de experiência também, já tocando aqui a nossa disciplina, tá?
Então, esses conteúdos que estão lá no curso, a gente vai trabalhar, eu também vou dar uma passada aqui nas nossas aulas, certo? Até porque vai ficar registrado, né? Vai ficar tudo gravado, e também, como sempre acontece, vai aparecer alguém que não fez o curso e que vai fazer a prova, tá? Então, vai ser atendido também. Professor, tem duas dúvidas. Essas aulas que tu tá disponibilizando no Google Meet, tu vai disponibilizar depois, gravada, ou algum material pra gente estudar? Sim, Sara. Porque daí agora eu peguei um emprego com meu pai, então tá meio complicado assistir as aulas nesse horário. Tudo bem, Por Sara. enquanto. Todas as aulas vão ser gravadas e vão estar lá o link, tá? No tópico. Vai estar lá o link do vídeo, tá? Eu não posso colocar o vídeo no Siga, porque ele não permite, né? Ele tem um limite muito pequeno de tamanho, mas vai estar o link para o YouTube, onde o vídeo vai estar lá. Tá? Perfeito. Obrigado. E outra dúvida, ano que vem essa disciplina vai continuar de janeiro a março, né? Mas Exatamente. Vai ser presenciais, será, ou vai ser à distância? Não tem nada definido ainda. Nesse momento a gente não sabe ainda, né, Sara? Assim, eu queria estar presencial já agora. Particularmente, eu acho que já poderíamos aqui no curso superior estar reunindo e fazer o nosso encontro presencial, só que o Instituto não vai permitir, tá? Então, sim, até 18 de dezembro, a administração do Instituto não vai permitir os encontros presenciais. Até segunda ordem, está previsto o retorno em janeiro, já de forma presencial, tá? Certo. Então tá bom, obrigado, Krause. Mas não é 100% garantido, tá? O que a gente tem agora é essa previsão até o dia 18. Não tem como adivinhar o que vai acontecer, né? Então tá, obrigado, prof. Tá bom. Tá, pessoal, vocês podem também aí perguntando sobre o que a gente está falando, tá? Então, o conteúdo do curso, ele é conteúdo também da nossa disciplina, né? Alguns pontos ele é mais aprofundado, evidentemente, que a nossa disciplina, tá? Por isso que ele é interessante, e acho que vai ser bastante válido para vocês, tá? Mas nós não vamos deixar de trabalhar dentro da disciplina também alguns pontos ali. Mas se vocês estiverem fazendo o curso, vai ser até mais interessante a participação e linkar os conhecimentos, né? Porque a gente vai falando em sala de aula e vocês vão lembrar de já ter lido, já ter visto alguma coisa e vão tornar talvez mais ilustradas, mais interessantes os nossos encontros, tá, pessoal? Então, a parte vocês viram que tem duas avaliações lá do período de atividade remota. Então, uma delas, acabei de explicar, tá? Que era essa prova online. Não, se fizer o curso de maneira séria, passa, tá, Isabel? Não tem como não passar, tá? Passa com certeza, tá? Vocês, como eu disse, tem que fazer com a filosofia, com o espírito de que vai lá para o crescimento pessoal. A animação, tá? Não vai passar a animação, não. Vocês são jovens, tem que estar cada vez mais animados, tá? Então, eu vou voltar agora para a apresentação do plano, para mostrar a continuidade do que está previsto, tá? Por que eu tinha que passar nesse primeiro encontro já essa parte do curso? Porque vocês... Isso, Vladimir, meu amigo, colega. Somos todos jovens, né? O importante é a gente estar aí. Poxa, agora até vocês me cortaram aqui o fio da meada. Vamos ver a segunda parte do plano, tá? Mas era importante mostrar para vocês o curso, apresentar-lhe já hoje, que aí você pode fazer que nem a Isabel, já vão ali, já se cadastram e já começa a fazer o curso, né? E por nada vocês já concluam. Pessoal, mas não concluam o curso em uma semana, tá? Tem gente que faz o curso em uma semana. Mas aí é muito rápido, aí não tem como internalizar, tá? Isso já aconteceu. Já teve gente que fez em uma semana.
Olha, eu não recomendo, tá? Porque lá no certificado vai aparecer, ó, curso, fez do dia 16 a 20 de outubro. Cara, quando vocês mostrarem isso lá, botarem no currículo, ou mostrarem lá na empresa onde vocês estão trabalhando, que vocês fizeram um curso de planejamento estratégico, lá o cara do RH, né, da gestão de pessoas, vai pegar o certificado e vai olhar, fez de 16 a 20, quer dizer, tu fez um curso de planejamento estratégico, fez em 4 dias? Sim, eu fiz. Cara, já tira um pouco da credibilidade, tá? Porque sendo online, eu vou dizer para vocês que até dá para fazer ali, ó, tu faz aquele negócio que eu falei, comentei com vocês, faz meio matado, e aí tá lá o certificado. E só o fato de aparecer lá que você fez ele em 4 dias já tira valor do curso, tá? Então não façam isso, tá? Não façam esse curso correndo. Se tiver lá em 4 dias, ele vai contar para aquela situação que o Vladimir descreveu, né? Como horas que vocês têm que fazer para o curso. Porque lá eles não vão olhar em quanto tempo tu levou para fazer o curso. Vai estar lá as horas, está valendo. Agora, nessa outra situação que eu simulei para vocês, aí é diferente, tá? Se eu for um recrutador e ver alguém dizer que fez um curso de planejamento estratégico no final de semana, no encontro no hotel, cara, na boa, então já tá fora, porque tu nem sabe o que é planejamento estratégico. Tu não faz um curso numa reunião de final de semana num hotel. Eu fiz, era um coach, não sei o quê. Cara, não é assim que funciona. Então, tu tá resumindo lá boa parte dos conhecimentos de administração em algumas horas de uma reunião, não funciona, tá? Então, cuidem também, porque é o que vai ficar registrado no certificado, tá? É o dia que vocês começam oficialmente o curso, aí ele vai ter 50 dias para vocês terminarem, né? Mas não terminem em 5 dias, tá? Usa um pouquinho mais do tempo. Dito isso, vamos para a segunda parte do plano de atividades, pode ser? Vou apresentar agora, então, a segunda parte. Deixa eu ligar aqui o... Diz que o Google está só nos vigiando, né? Com esse negócio, ele vai controlar nossas vidas agora. Então, vamos para a unidade 2. Unidade 2. Está aparecendo aí, pessoal? Unidade 2, para vocês. Tem alguém, por gentileza, que poderia confirmar no microfone? Porque, como eu disse, aqui eu já não enxergo mais o chat. Sim, professor, estamos vendo. Obrigado. Então, a unidade 2, também tirei do ementário do PPC, do curso de Engenharia Agronômica, ele puxa os conhecimentos de administração e aplica a propriedades rurais, tá? Então, fala lá em as particularidades de uma empresa rural, né? Como enxergar as potencialidades dela, como é que é esse ambiente da empresa rural, que é diferente de outros tipos de empresas. Aí, tem lá, tá no texto, algumas coisas que eu vou passar bem correndo, porque são coisas que você já sabe, tipo, na empresa rural, uma vez que começa o processo produtivo, ele não pode ser interrompido. Não tem como não é como numa esteira, onde está fabricando um carro lá, que deu algum problema, aí, não, para tudo, para a esteira, vamos ver o que aconteceu. Ou então, faltou luz, não tem problema, volta amanhã. Ou deu 6 da tarde, desliga tudo, amanhã a gente volta. Na atividade rural, muitas vezes, ela é contínua, né? É uma criação de uma vaca, por exemplo, ela não para nunca, né? Tem que estar atendendo completamente. A lavoura, depois que você semeou, pronto, não há mais como interromper o processo, né? De crescimento, desenvolvimento da planta. Tu não pode dar uma pausa no seedling, na plântula, né? Para continuar daqui a 3 semanas. Não, ela começou, não para mais.
o fato dela estar lá a céu aberto, as condições de intempérie, né? A maioria, claro que existem os cultivos protegidos, também com as suas particularidades, mas tá uma lavoura a céu aberto, está lá sujeita às intempéries climáticas, coisa que uma empresa que tem um galpão e tal, ela está lá, ela não é tão afetada, por exemplo, por um granizo, por uma chuva forte, por uma seca, né? Então, tem alguns pontos aí colocados na ementa que são, às vezes, um pouco repetitivos e um pouco óbvios. Repetitivos eu digo porque vocês trabalham isso em outra disciplina ou até internalizam isso no momento que estão passando pela formação de engenheiro agrônomo, né? E aí chega a parte da análise de investimentos, controle da produção e custos de produção, tá? Que seria a parte de contabilidade rural. Então, nós vamos começar justamente nesse ponto, na contabilidade rural, que é talvez a parte mais nevrálgica, mais importante, né, para manter a saúde financeira da atividade. E a saúde financeira, ela necessariamente ela é a própria saúde da empresa rural, né? Porque ninguém vai conseguir conviver, trabalhar com prejuízos recorrentes. Claro, você pode ter prejuízo num ano, pode ter prejuízo em 2 anos seguidos, mas vários anos seguidos, nenhuma empresa vai conseguir sobreviver, certo? A empresa rural não consegue sobreviver. Então, obviamente, que a questão financeira tem que ser levada de maneira bastante séria, bastante controlada na empresa rural. E é isso que a gente está propondo para vocês começarmos. Nós vamos começar a disciplina nesse ponto, que é um ponto que geralmente a gente trabalhava lá do meio do curso em diante, depois de ter passado todos os conhecimentos básicos de administração, a partir daí se falava de uma administração mais aplicada às empresas e propriedades agrícolas, e aí com foco especialmente na questão do planejamento e do controle financeiro da atividade rural e da propriedade. Vocês estão vendo que tem bastante barulho na volta aqui, tem uma rua aqui relativamente movimentada, e agora o vizinho abriu um portão, mas ainda está bom porque não está tão barulhento. Ontem estavam lavando a calçada aqui na frente, aí bem no horário da aula também, aí complicou bastante. Bom, eu vinha falando, né, não se assustem, nós estamos aqui 9h09, nós não vamos muito adiante, hoje aqui é apresentar o plano, tá, pessoal? Com toda a calma, elucidando todas as dúvidas, portanto, vocês podem a qualquer momento aí interromper e falar, mas falando então, vou tentar falar em outras palavras para ficar bem reforçado aqui. Nós vamos começar na disciplina trabalhando a parte de custos de produção, de contabilidade rural, de controle financeiro das propriedades, das atividades rurais, certo? Basicamente, todas as nossas primeiras aulas, talvez até ao fim do mês que vem, mês de novembro, a gente vai trabalhando só essa parte do controle financeiro, que talvez seja, na minha opinião, a parte mais nevrálgica, mais importante, porque é ali onde vamos apurar se a atividade está sendo viável, se está sendo lucrativa ou não, para se identificar os pontos que inviabilizam ou que estão impedindo a lucratividade, para que se possa interferir, possa se entrar, né, com atividades técnicas agronômicas e técnicas administrativas para corrigir o rumo da atividade e ela voltar ou passar a se tornar lucrativa, certo? Basicamente é para isso que se faz esse acompanhamento financeiro. É importante para se identificar se ela está sendo lucrativa ou não, e se não tiver, como eu falei, para que se entre com uma intervenção técnica administrativa para corrigir os rumos da atividade da empresa, tá? E esse conteúdo, como que ele vai ser avaliado? Nós vamos fazer um trabalho
prático, nós vamos nos debruçar em cima de uma atividade rural, de uma propriedade, mas não precisa ser de toda a propriedade, pode ser de uma atividade desenvolvida dentro da propriedade rural. E aí onde eu vou precisar de uma forte colaboração e sugestão de vocês, tá? Porque o que a gente vai fazer? É um trabalho, tá? O nome do trabalho é esse aqui. Análise econômica como ferramenta para o planejamento, tá? Basicamente, é um trabalho de análise econômica financeira de uma atividade rural. Talvez alguns de vocês já tenham visto, porque esse trabalho não é a primeira vez que eu proponho. Eu já tenho feito ele nessa disciplina em outros anos, e nos últimos 2 anos a gente apresentou, inclusive, no Agrotech, o resultado dessas análises. Os alunos, maioria das vezes organizados em grupos, fizeram um trabalho bastante minucioso de levantamento de todas as informações financeiras de uma atividade, processaram essas informações financeiras usando um programa de computador, que é o que a gente vai fazer também aqui nessa nossa proposta. Produzimos esse trabalho, né, na forma de um resumo, e no caso do ano passado, a gente publicou esse resumo lá nesse evento que o Instituto faz para mostrar as diversas atividades que são desenvolvidas no campus. Então, entrou dentro desse grupo de atividades de administração rural, onde a gente fez, né, a análise econômica de várias atividades. Eu não sei dizer de cabeça para vocês agora, tem tudo gravado no computador aqui, mas a gente analisou as mais diversas atividades, a gente analisou até uma serraria, a gente analisou a viabilidade, o retorno financeiro da atividade de uma serraria, a gente analisou brócolis, abóbora, banana em várias situações, arroz em várias situações, fumo também, tomate, morango. Todas essas atividades foram os alunos que escolheram, de acordo com a possibilidade, de acordo com algumas afinidades. E ano passado a gente fez, inclusive, uma coisa diferente. Um grupo analisou o custo de produção do refeitório do Instituto, o custo de produção de uma bandeja, quanto custava cada bandeja daquela, considerando... Então, a gente fez o trabalho de contabilidade bem minucioso, bem detalhado, o pessoal trabalhou, investigou, procurou os mais diversos setores da instituição, fizeram reuniões com 4, 5 servidores diferentes, estiveram levantando os dados lá no setor de compras, no setor de contratos, no almoxarifado, lá no arquivo morto, e nós chegamos, eles terminaram, fizeram o trabalho, tá, foi muito interessante, chegaram ao custo de 11 e pouco lá, cada bandeja nossa. Não sei se vocês viram, a gente deixou um tempo o cartaz lá pendurado no Instituto. Não viram? Não. Tá? Então, nesse trabalho, depois ele está descrito aqui para baixo de como é que ele vai acontecer, tá, pessoal? Então, eu vou dar uma lida aqui, acho que vocês estão aí ainda, estou torcendo para que estejam. Tá? É o objetivo desse trabalho aqui, tá? Esse trabalho, a primeira versão dele, ele fica para o dia 11 de dezembro, tá? Que é uma semana antes do fim, porque a minha ideia é que nesse dia vocês entreguem uma versão que ainda possa receber algum ajuste, alguma melhoria. Então, eu coloquei aqui qual é o objetivo de se fazer esse trabalho, tá? E vou ler aqui para vocês, que é familiarizar o acadêmico com os procedimentos de levantamentos de custos e análise econômica de uma atividade agrícola com fins de planejamento da produção. Também é objetivo cultivar a prática de acompanhamento do ambiente da empresa ou propriedade rural, praticar o uso de ferramentas da informática na gestão da atividade rural, desenvolver as capacidades de compreensão, comunicação escrita e síntese, que a gente vai fazer um resumo no final. Tá? Como é que funciona esse trabalho? Qual é a minha proposta para vocês? É que a gente faça o trabalho ou individual ou em equipes de até 3 pessoas, tá?
onde essas equipes farão o levantamento de custos de uma atividade produtiva real, tá? Tem que ser uma atividade real, uma propriedade que esteja produzindo, tá? Na agricultura pecuária, né? Pode ser criações também, a gente já fez custo de leite, né? Custo do quilo de carne também. Para o atual exercício, isso dá para dar uma discutida, a gente tem que ver, cada caso é um caso, porque o ano agrícola muda, né, conforme a atividade que a gente estiver querendo mapear. O software, programa que a gente vai usar, eu proponho a gente usar o Rural Pro 2013, ele foi feito pela Emater do Distrito Federal. Eles tiraram do ar o programa, certo? Porque ele foi uma empresa de informática que foi contratada para fazer o programa, mas eu acredito, eles não divulgam para a gente, eu já entrei em contato com a Emater, eles só dizem que foi descontinuado o programa, mas provavelmente é porque precisa pagar todo ano, né? E aí, acabou o dinheiro, eles pararam de fazer isso. Mas a notícia boa é que a gente baixou várias versões do instalador e ele funciona tranquilo, ele funciona muito bem no Windows aí. É um programinha simples, mas muito bom de usar, e minha proposta é que a gente aprenda a usar esse programa, tá? É o meu desafio, fazer vocês aprenderem a usar esse programinha, tá? Que é gratuito, né? Agora não está mais disponível. Antes eu passava o link, vocês baixariam ele lá do site da Emater, só que não está mais lá agora. Eu não achei nenhum outro programa gratuito para propor para vocês, só tem programas pagos. Tá? Na verdade, tem um outro programa gratuito, sim, que é o Contagre da IPAGRE. Tá? Esse também, eu fui lá em Florianópolis, no Instituto CEPA, que é um braço da IPAGRE, conversar com os profissionais lá que elaboraram esse programa de computador, o Contagre. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar, tem propaganda dele na internet, tem vídeos no YouTube explicando como usar o Contagre, mas esse também a IPAGRE tirou do ar por algumas deficiências que o programa tem. Era para ser um programa gratuito também. E aí eu fui lá e a gente fez uma minuta de um convênio do Instituto Federal com a IPAGRE. E eles disponibilizaram o software para nós. Só que ele não roda em Windows 10, certo? Para rodar em Windows 10, tu tem que instalar uma máquina virtual. E aí já complica um pouco, tá? Até porque nós temos o Rural Pro, que funciona bem sem máquina virtual, sem nada. Tá? Então, só para deixar para vocês, sabendo desses detalhes que a gente foi atrás, tá? Existe o programa Contagre da IPAGRE, que não tem como baixar ele da internet. Se vocês forem lá no site da IPAGRE, vocês vão ver, ó, na hora, eles fazem toda uma propaganda do programa, e quando tu quiser baixar, eles dizem, entre em contato com os nossos funcionários, com os nossos servidores e tal. Então, foi o que eu fiz, fui lá pessoalmente, levei documentos assinados aqui pelo Instituto, e eles disponibilizaram o programa. Só que aí eu entendi por que ele não está lá mais disponível para download. Desculpe, ó, o programa não foi atualizado para rodar no Windows 10. Tá? E hoje, como a maioria das pessoas usa o Windows 10, então eles ficaram bastante frustrados, né, com essa situação, porque estavam apostando bastante nesse programa da IPAGRE. Então, não tem como. E existem os programas pagos, que eu diria para vocês, nesse momento, não vale a pena, né, para treinamento, a gente contratar um programa pago. Eu diria, primeiro vamos aprender a usar o programa gratuito, vamos usar ele até o limite, e quando a gente identificar, esse programa falta tal coisa. Aí, quando vocês estiverem já trabalhando numa empresa e precisarem de um software com mais condições, com mais recursos, aí seria o momento de comprar um software. Sabendo o que vocês precisam, vocês escolhem o software pago que vai atender a sua necessidade. Nesse momento, minha ideia é fazer o feijão com arroz. E o feijão com arroz, o Rural Pro atende bem. O Contagre atenderia bem também. Só que, cara, na boa, eu teria que ensinar vocês a instalar uma máquina virtual, o computador teria que ter condições de receber máquina virtual, e aí já foge um pouquinho do, do objeto aqui da disciplina, tá?
E aí eu coloco lá que a gente vai usar uma metodologia dentro da administração, né? Ela varia um pouco, mas a gente vai usar a bibliografia, a gente vai explicar para vocês que autores nós estamos seguindo para fazer esse trabalho, tá? Isso não hoje, fica para a semana que vem, porque senão também eu já vou matar vocês de cansaço, tá? E o trabalho, o final, o resumo, a gente vai fazendo um modelinho bonito, tipo aquele banner do IFC, eu vou passar modelos para vocês, tá? O programa Rural Pro também, ele te faz umas tabelinhas bem amigáveis, faz uns gráficos bem interessantes, que a gente vai utilizar, já ele nos dá tudo pronto, a gente vai utilizar e incluir nesse nosso resumo, tá? E o dia para esse resumo estar pronto, para a primeira versão dele, é dia 11 de dezembro, ou seja, tem menos de 2 meses. A gente tem que fazer nossos encontros, nossas aulas renderem, certo? Nós temos que fazer nossas aulas renderem. Então, vamos lá, vocês ainda estão aí, alguns estão, né? Isso, Sim, a estamos Isabel já aqui. adiantou. Fala, Rodrigo, estão aí, né? A Isabel já adiantou ali que vai dar para apresentar, porque o Agrotech vai acontecer, tem uma previsão dele inicialmente para acontecer em 12 de março. Foi bom você falar, Isabel, que bom, eu nem queria muito avançar a esse ponto, porém, eu acho que, já que você falou, né, eu vou já externar para vocês, que esse trabalho, geralmente, saem trabalhos muito bons, a gente consegue construir coletivamente um aprendizado bem interessante, que fica depois, vamos dizer, sintetizado, resumido, aplicado nesse trabalho, tá, pessoal? E aí, seria muito interessante a gente divulgar esse trabalho, essa pesquisa que a gente fez. E uma forma de fazer isso é no Agrotech, certo? Então, eu acredito que esses trabalhos possam ser apresentados no Agrotech. Como ainda está muito nebuloso essa questão de que se vai voltar à atividade presencial mesmo lá em janeiro, se realmente o Agrotech vai ser confirmado, eu não vou avançar muito nesse momento sobre a questão da apresentação, tá? Porém, como a Isabel falou, se for possível, eu vou fazer o maior esforço para que a gente apresente os trabalhos dos grupos lá no Agrotech. E aí isso contaria também como mais uma etapa da avaliação da disciplina, tá? Mas eu não vou adiantar isso não está no plano, tá? Não está no plano apresentar no Agrotech, porque a gente não tem essas incertezas ainda, tá? Mas se acontecer, sim. É uma forma da gente estar, assim, botando muito conhecimento em prática, né? Principalmente depois de vocês pesquisarem tudo, estarem lá respondendo para os profissionais, para as pessoas que visitam o evento. Foi muito legal para quem pôde participar. Eu acredito que todos que participaram tiveram um crescimento muito interessante em vários aspectos ali, né? Com a apresentação dos trabalhos. A minha dificuldade agora, que quando a gente estava lá no Instituto, se eu apresentasse esse trabalho lá em sala de aula, não tinha muito problema. Eu dizia, vocês vejam aí as afinidades que vocês têm para montar essas equipes, se quiserem fazer equipes de até 3 pessoas, podendo ser de 2, ou podendo ser um trabalho individual, e aí vejam lá, entre os colegas, qual é a atividade que vocês têm lá mais próxima, né? Que vocês gostariam de mapear. Claro, a Isabel está colocando ali que já montou uma equipe e já tem uma atividade para estudar. Porém, talvez não seja muito simples para todos, aí eu não sei. Eu acredito que para a maioria né? Porque nossos alunos, muitos vêm do interior, vêm de atividade rural, ou se ele não desempenha, se a sua família não desempenha atividade rural lá, né, mas tem lá um parente que desempenha, né, que tem lá uma lavoura de arroz, uma lavoura de banana, ou fumo, ou cria gado para corte, ou cria porco, ou produz leite, certo? Então, qualquer atividade dessas pode ser objeto do nosso estudo,
tá? Qualquer atividade dessas pode ser objeto do nosso estudo. E quando nós estávamos lá no Instituto, eu ainda tinha uma carta na manga, que era o seguinte, ó, se tiver alguém de vocês, ou um grupo que não tenha lá nenhuma referência, não tem nenhum contato, nenhum produtor rural que possa colaborar com essa atividade, fornecendo os dados e tudo mais, então, existe a possibilidade de fazer dentro do Instituto e fazer, por exemplo, o levantamento e o processamento das informações lá da produção de leite, por exemplo, para ver quanto custa produzir cada litro de leite dentro do Instituto, ou então, lá na agroindústria, quanto custa cada queijo que o Instituto produz, certo? Ou algum outro produto, né? Ou algum outro produto que esteja lá dentro do Instituto. Veja, a Isabel está perguntando, pode ser de 4 integrantes? Eu tinha proposto 3, né, no plano lá. É o seguinte, Isabel, é porque eu preciso ter a garantia de que o trabalho em grupo vai ser feito por todas as mãos, certo? E não que vai ficar por conta de um cabeça ou de 2 que tocam mais e que leve na carona, nas costas, outros alunos. Apesar de eu tentar ter alguns mecanismos para tentar descobrir isso, a gente tem que evitar, porque aqui é um processo onde todos têm que aprender e crescer com essa experiência. Né? Não é uma tarefa só para cumprir, cumpri a tarefa, passei na disciplina, não. Gente, isso, assim, eu mesmo aprendi a fazer melhor isso, aprendi os detalhes e hoje me sinto aqui em condições de liderar esse grupo para estar junto com vocês ensinando, só depois que eu virei professor disso aí. Eu vou ser sincero, na faculdade eu não sei se eu não aprendi ou se eu também era um aluno mais relapso, eu passei, mas não me marcou, não saberia, saindo da faculdade, se alguém dissesse, vai lá e faz lá um levantamento do custo de produção de cada atividade daquela propriedade lá. Eu não me sentia em condições, eu fui depois atrás, né, e no momento que eu fui colocado no compromisso, tá? Então, vamos lá, tudo bem. Excepcionalmente, a gente vai aceitar lá grupos de 4, tá? Mas nunca mais que 4 pessoas, tá, pessoal? De maneira nenhuma mais que 4. Ok? E vejam, os grupos de 4 pessoas, eu vou fazer uma fiscalização mais intensiva para verificar que todos os 4 estão participando de todas as etapas. Entendido? Todos estão participando de todas as etapas. Bom, nós temos aqui, vai ser 9h30 agora, estamos fechando 1h30 de conversa. Vocês já viram? Por isso que eu falei que é que vai assistir esse vídeo depois, tá? Então, o principal que eu queria passar hoje era a questão do plano e jogar aqui, colocar na pauta essas atividades, que não é pouca coisa, porque então, a partir da semana que vem, o que vai acontecer? A partir da semana que vem, vamos começar a trabalhar para que a gente consiga cumprir essas 2 atividades que foram propostas, tá? Então, a gente começa a semana que vem com o cálculo de custo de produção. Essa parte da unidade 2 ali, que é os conhecimentos de administração aplicados à atividade rural, tá? Como eu disse, que é uma coisa que geralmente a gente trabalhava lá do meio para o fim da disciplina, agora, por questão dessa nova metodologia, vamos direto no nervo, vamos direto onde tem que ir, porque se tiver que repetir depois, de insistir, de revisar alguma coisa, Bom, vocês entenderam, né? Nós vamos ter tempo para fazer isso,
tá? Porque se deixasse só lá para janeiro, não daria certo, e a parte mais importante estaria talvez comprometida, e eu estaria aqui falando de história da administração, como é que os egípcios construíram as pirâmides, e depois o cara da Toyota e o Ford. Não, essa história tudo é interessante, mas eu estou pulando por cima de tudo isso porque, como diz, história é história. É importante a gente conhecer, até para não repetir os erros históricos que foram cometidos. Mas nos interessa muito mais daqui para frente, o que vamos fazer, tá? Então, usando dessa filosofia, é que eu inverti tudo para a gente trabalhar direto aquilo que vai ser mais importante, mais aplicado para vocês, agrônomos, nas propriedades rurais, tá? A Isabel estava fazendo as contas. Fala, Isabel, vai ter que vender o teu irmão mais novo? $20 dias, tá? Assim, minha sugestão é não faça em 5 dias, não faça uma coisa ali absurda, né? Que fica muito na cara, tá? E não quero dizer que fique na cara para mim, porque, poxa, tá, o professor sempre é aquele que releva, né? Ele olha lá, vê que o aluno deu uma matada e tal, mas tudo bem, segue o baile. Agora, o chefe de vocês não vai ser bonzinho como o professor, tá? O chefe, ele vai ser rigoroso, tá? E você sempre vai ter um chefe. Não, eu vou ser autônomo, não sei o quê. O cliente vai ser o teu chefe, tá? Então, vamos lá. Pessoal, o que eu preciso? Que vocês, na semana que vem, me passem a formação dos grupos e o assunto que o grupo escolheu, tá? Semana que vem eu vou abrir uma planilha aqui na frente de vocês. Quem me mandar a informação antes por Zap ou por e-mail, dizer, professor, nosso grupo lá é tal e vamos trabalhar com tal assunto. Eu já acrescento na planilha. Quem deixar para aula, eu anoto aqui no dia da aula, tá? E, claro, eu estou, nesse momento, aberto aqui para ver se dos presentes, nós estamos aqui num grupo relativamente pequeno, só tem 13 dos 40, mas, então, nesse momento eu faço a pergunta, se dos presentes tem alguém que visualiza que vai ter dificuldade de integrar um grupo ou de conseguir achar contato com algum produtor, com alguma propriedade que vá aceitar disponibilizar os dados, vai ser amigável, no sentido de disponibilizar os dados para fazer essa contabilidade. Lembrando vocês, eu já vou adiantando, que o nosso trabalho é de levantar custo de produção, tá? A gente não precisa entrar num campo mais delicado lá, que a gente tem que respeitar bastante, do proprietário, do agricultor, de querer saber das contas, saber se ele está lucrando, ganhando dinheiro. Então, a gente não precisaria, né, o nosso trabalho não necessita saber por quanto ele está vendendo o produto, o quanto ele está lucrando, tá? Não precisa chegar nesse ponto. Claro que se a gente tiver essas informações e colocar no programa, fica uma análise mais completa, tá? Mas isso tem que ser feito com bastante cuidado, com delicadeza, né? Para não expor a pessoa, porque nós estamos falando de um assunto um pouco mais reservado, às vezes, né? Ninguém gosta de ter seus números, a sua vida aberta, assim, devassada, e o produtor, às vezes, leva isso como uma situação bastante particular, né? Bastante íntima. Então, tem que cuidar, tá? Tá, a Ana Paula diz que tem um grupo. Tu tens um grupo, Ana Paula. E o Vladimir, dificuldade em formar um grupo. Bom, a gente pode também, se tiver grupo com menos de 3, ou como a gente abriu agora, menos de 4, nós vamos tentar ir equacionando isso até a semana que vem, tá? A Ana Paula tem um grupo, mas do grupo nenhum aluno tem lá algum contato, algum parente que produz alguma coisa na agricultura que possa ser objeto do nosso estudo? Aí essa é a pergunta que eu deixo para vocês investigarem, não precisa me responder agora, tá? Leite pode ser, tá?
Às vezes tem algum colega aí que é produtor e produz mais de uma coisa, e ele poderia estar colaborando com os colegas em fornecer dados para que uma das atividades seja mapeada. Por exemplo, eu sei que o Josué não está aqui agora, né? O Josué é produtor de hortaliças. Ele produz principalmente brócolis, mas não só brócolis, outras hortaliças também. E, de repente, tem outros casos, assim, em que aí, por exemplo, um outro grupo poderia entrar em contato com o grupo do Josué e ele ajudar a disponibilizar os dados para que o grupo fizesse análise de um outro produto, de tomate, por exemplo. Certo? Mas nesse momento, então, você não precisa me dar a resposta agora, nem eu tenho a resposta, e quem não conseguir contato com nenhuma atividade, é responsabilidade minha também ver como que nós vamos fazer, tá? E aí, provavelmente, nós vamos ter que recorrer ao Instituto, porque o Instituto continua funcionando, tá? Então, só que nesse caso, eu teria que ir, não tem problema, eu estou indo toda semana lá para o Instituto, mas os acadêmicos que vão fazer essa pesquisa teriam que ir 1 ou 2 dias no Instituto também, para a gente levantar os dados. Isso também é perfeitamente possível. A gente faz o agendamento lá e não tem problema nenhum. O Instituto está aberto, certo? Só que vai sair um dado lá que mostra que a atividade ela é deficitária, dá prejuízo, né? Porque no Instituto tudo que é produzido lá dá prejuízo, se for levado do ponto de vista apenas financeiro, tá? Então, o que eu quero dizer, não é o melhor exemplo do mundo, mas ele serve, sim, para a gente fazer o exercício da análise financeira, tá? Mas vamos lá, não vamos colocar a carreta na frente dos bois, porque, poxa, nós estamos aqui com 14 alunos agora, é menos da metade dos alunos que estão matriculados na disciplina. Pode ser recria de gado? Claro, pode ser sim. Pode ser qualquer atividade agrícola, tá? Nós temos que pensar assim, ó, qual é o produto da recria de gado? Me fala aí, Vladimir, qual o produto? É um terneiro com tantos quilos, é isso? Ou mais velho um pouquinho. Certo. Exato. Aí tu vai definir qual é o produto e a gente vai fazer o levantamento de tudo que implica na produção desse lá do bovino jovem tal que vai ser vendido na média de tantos quilos. Então a gente tem como fazer isso. Aliás, tem que ser feito, né? Porque senão o agricultor ele vai estar né, nadando de braçada na direção errada, né? Não vai saber para onde que sopra o vento. Então, mesmo em atividade que parece difícil fazer o levantamento financeiro, o levantamento de custos, tem que ser feito e a gente vai ver quais são as metodologias que estão à nossa disposição, certo? Porque tem como fazer e a gente vai fazer. Inclusive, a recria de gado é uma ótima atividade para ser levantada. Inclusive, já foi assunto de TCC, tá? Olha aí, tem uma possibilidade do Antônio e do Vladimir fazer junto, que legal. Deixa eu colocar para vocês, pessoal, esse trabalho que vocês vão fazer, ele é bastante profundo, bastante interessante, e para chegar no TCC, está muito perto, tá? Muitos alunos fizeram já TCCs, eu orientei, deixa eu ver, três trabalhos já orientei, e teve já trabalhos orientados pelo professor Miguel Ângelo, pela professora Juliana, pelo professor Saulo, na área de economia e administração rural, tá? Para esse trabalho ser um TCC, ele só não vai ter toda aquela parte de pesquisa bibliográfica e tal, porque a gente vai direto na parte prática. Vai usar o programa e vai juntar os dados lá, e não vai ficar fazendo revisão bibliográfica, ficar fazendo relação, contextualização com outros autores, tá? Mas ele é muito perto, o esqueleto, ele já é um esqueleto de trabalho de TCC que a gente conduziu aí.
Ó, então tem um grupo ali que tem 2 e eles aceitam adesão. Que legal. Tá, pessoal? Então, assim, já passamos 9h40, né? Vocês aturaram aí 1h40 já passando, né? Essa primeira mensagem aí, explicando o que a gente propôs dentro do período de atividade remota, que se estende, então, até o dia 18 de dezembro, e vocês viram que a gente vai trabalhar em 2 frentes, né? Que é fazer o curso online de planejamento estratégico e, de outro lado, construir um trabalho, uma pesquisa de análise econômica, de contabilidade rural, de contabilidade de custos, de uma atividade que vocês vão escolher. Então, nós vamos, paralelamente à pesquisa, ao levantamento que vocês vão estar fazendo, a gente vai estar em todas as aulas avançando cada conteúdo. E aí vai ser interessante que vai estar também aberto, né, para a gente discutir todas as dificuldades, as dúvidas, as particularidades que vão aparecendo no trabalho, a gente vai tentando encaixar nas nossas discussões, nas nossas aulas. Ok? Eu vou parar de falar agora, porque já falei demais, tá? E aí vou deixar para continuar na semana que vem. Ó, não perdeu muita coisa, não, Juliano. Tu tem uma lavoura de milho, né? Então, por exemplo, ó, o trabalho que tu vai conduzir poderia ser, por exemplo, fazer o levantamento de custos de produção da lavoura de milho, tá? É uma possibilidade aí. Não sei se vocês já fazem isso, fazem só mais ou menos, então a gente pode aplicar na prática, né, isso que tu já desempenha aí na tua casa, na tua propriedade. Tá, pessoal? Eu tô com o pessoal aqui agora gritando aqui fora. Isso acontece, né? E aí, pessoal, eu encerrei minha parte, tá? Eu vou continuar incomodando vocês na semana que vem. Agora vamos dar um descanso, um sossego. Abram aí para as perguntas, opiniões, dúvidas, críticas, sugestões. Vão desistir da disciplina ou ainda podem continuar? Como é que vai ser? Tudo bem por enquanto? Tá, a Isabel tá animada, ótimo. O Rodrigo animou também, que legal, nada de desistir, isso aí. Tá, pessoal? Então, aí, ó, que legal. Ó, eu esqueci até de comentar, tem os alunos também que não fizeram a disciplina de economia com a gente, né, porque tiveram a dispensa, né, mas também a maioria deles não apareceu, só tinha a Ana aí, né, já a maioria não apareceu ainda, espero que apareçam, né. Tá bom, pessoal, então eu agradeço de novo aí a paciência de vocês, né, a perseverança, desejo um bom final de semana, né? Espalhem bem a cabeça aí no final de semana, continuem se cuidando aí para não pegar mais para não pegar o coronavírus, né? E principalmente para não levar o coronavírus para os seus parentes, as pessoas mais idosas, pessoas que podem estar aí no grupo de risco, tá? Anota o WhatsApp aí, Antônio, beleza? Pessoal, bom final de semana, um abraço aí, fiquem bem, tá?